Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Transformadas. Eu sou a Ana Luísa. E eu sou a Rebeca. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a conselheira bíblica Larissa Ferraro. Larissa, que alegria ter você aqui. É uma bênção do Senhor mesmo. Se você puder se apresentar para o pessoal. Oi, meninas. Oi, pessoal. É sempre uma alegria muito grande servir com vocês. Eu sempre fico animada e eu brinquei hoje com meu marido. Eu falei, eu adoro fazer as lives com a Rebeca, porque ela me manda um roteiro de perguntas assim, que é um verdadeiro estudo teológico. Muito e quem legal. Fez as perguntas foi a Ana, então você vai ver aí. Olha, a verdade revelada. Então, é a Ana que manda aí uma prova de teologia para mim. Muito boas as perguntas, pessoal. Vocês vão gostar, vocês vão aprender muito. Eu aprendi muito respondendo as perguntas. Legal, meninas. Ai, que coisa boa. E a gente fica muito feliz, Larissa, sempre de receber você, seja aqui no YouTube ou seja no Instagram fazendo live. É muito bom ouvir da sua sabedoria e por isso que a gente vai continuar falando sobre sabedoria. E hoje a gente vai estar falando sobre o seu livro Mulher Sábia Edifica, o livro que você publicou junto com a Eden, que eu tive a alegria também de escrever um endosso, e é um livro muito bom, é um devocional para mulheres sobre provérbios. E eis aí o livro que todo mundo ama e odeia, porque a gente quer sabedoria, mas quando a gente vê a forma de conseguir, parece tão difícil às vezes. Então, para a gente começar, Larissa, por que o livro de provérbios, essa busca pela sabedoria é importante para mulheres de todas as idades? O livro de provérbios, ele é um livro realmente maravilhoso, porque ele é um livro de sabedoria prática, né? Como você falou, nós queremos ser sábias, pelo menos teoricamente, a gente sempre fala que quer a sabedoria, mas muitas vezes, quando a gente vai ler alguns outros tipos de textos da Bíblia, né, as narrativas, textos históricos, a gente tem dificuldade de tirar do texto o que eu faço agora, né? Eu leio e tá, mas como isso se aplica ao meu dia hoje? E Provérbios, ele é muito direto, ele te diz muitas coisas específicas, práticas, para você colocar no seu dia, né? Para você saber como lidar com as coisas, para você saber como se comunicar, para você saber como se relacionar. Então, é um livro de sabedoria prática para mulheres de qualquer idade e em todas as áreas da vida. Isso que é legal. Como que uma pessoa pode diferenciar aquilo que de fato é a sabedoria e o que é o clássico da boa intenção, o instinto? Como que a gente consegue chegar no que é a sabedoria para a gente poder evoluir daí? Legal. Você mencionou aí 3 coisas, né? O instinto, uma boa intenção e a sabedoria. E aí a gente consegue perceber que 2 dessas coisas, elas são coisas que nascem dentro de nós, e a terceira, ela só pode ser obtida fora de nós. E aí é que é o ponto fundamental para a gente realmente compreender o que é sabedoria e o que não é. As 2 coisas que vêm de dentro da gente são o instinto e a boa intenção, que nascem no nosso ser interior, que a Bíblia chama de coração. E aí, algumas de vocês são bem familiarizadas com o que a Bíblia ensina, outras nem tanto, mas eu trouxe algumas coisas aqui para a gente olhar sobre o que a Bíblia fala a respeito do nosso ser interior, do nosso coração, ou seja, daquelas coisas que nascem dentro da gente. Acho que o mais clássico é o texto de Jeremias 17, no verso 9, que diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, essa seria a fonte da boa intenção, do instinto, que é o nosso ser interior. Outra coisa também, que está em Isaías, capítulo 64, verso 6, que fala sobre os nossos atos de bondade, que eu acho que seria relacionado aí às nossas boas intenções. E diz assim o texto:
todos nós somos como impuro e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, ou então na versão NAA, trapo manchado de sangue, que era o que esse trapo de imundícia, o trapo manchado de sangue? Era uma toalhinha que as mulheres usavam durante a menstruação. E aí, o que Deus está dizendo é que até os nossos atos de bondade, quando a gente se esforça muito para ser bom, né, para mostrar a nossa bondade natural, isso não é muito bonito de se ver, porque nós temos, naturalmente, a gente não tem uma bondade que nasce dentro da gente, né? O contrário disso. A gente precisa que isso venha de algum lugar. Então, a gente já viu que de dentro da gente não é a fonte da sabedoria. Também ainda o texto de Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, naturalmente, nós não temos como produzir a sabedoria. Então, a Bíblia vai nos apontar qual é a fonte verdadeira de sabedoria, que aí é esse terceiro item que você mencionou, que seria a sabedoria de fato, e de onde ela vem. Aí, o texto de Provérbios, no capítulo 1, vai dizer assim, o verso 32 e 33, como se a sabedoria estivesse falando, né? Diz assim, os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Olha que interessante, né? Então, é uma tolice você estar satisfeito com o que você produz. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A sabedoria falando. Mas aí, mais para frente, no capítulo 2, nós temos a fonte da sabedoria, no verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, a verdadeira sabedoria, ela é algo que ela vem de Deus para nós. E a gente só consegue adquirir essa sabedoria com um relacionamento com Deus verdadeiro, né? Não é uma coisa que a gente tem a capacidade de encontrar dentro da gente. Isso não é verdade. Existem até pessoas inteligentes, né, que não têm um relacionamento com Deus, mas a verdadeira sabedoria, ela só existe naquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus verdadeiro. Uhum. Uma passagem que eu lembro muito é de Tiago 1:5, salvo engano, que fala: todo aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente a todos que pedem. E eu gosto muito de Tiago porque é tipo a versão Novo Testamento de Provérbios. E é muito legal porque é muito claro, se a gente precisa de sabedoria, nós temos um pai que é o dono de toda a sabedoria. Então nós podemos pedir a ele. E à luz disso, eu acho interessante também como que, entrando nesse tópico, né, de sabedoria, antes da gente entrar sobre a outra pergunta em si, a sabedoria é um traço distintamente cristão, no sentido de que pessoas descrentes, elas podem ter uma mímica daquilo, mas elas não podem ter a realidade daquilo. Então, tem alguns pastores que eles pegam muito uma passagem de 2 Crônicas, que falando sobre o povo da tribo de Issacar, tem um parênteses ali falando que eram conhecedores dos tempos, e por isso que eles eram como se fossem os estrategistas de todo o exército de Israel. E eram poucas pessoas, mas eles eram os que conheciam os tempos, eles tinham essa sabedoria. E nós, como cristãos hoje, nós somos chamados para ser esses conhecedores dos tempos, fundamentados na sabedoria de Deus. E isso é tão incrível de pensar, porque tem que nos dar essa alegria, essa coragem, essa garra de fazer o que Deus nos chama a fazer. Porque acho que todas nós podemos concordar aqui que a sabedoria verdadeira não nos deixa inertes. Ela nos faz agir em prol daquilo que Deus ordenou. E em cada lugar, né, Larissa? Por exemplo, no seu contexto, como uma conselheira bíblica, aplicar essa sabedoria é incrível num aconselhamento, assim, você deve pegar situações de todo tipo e ter que compartilhar a sabedoria de Deus ali, e que é, eu acredito, uma das profissões, trabalhos, ministérios mais importantes que existe, de você ministrar a palavra de Deus de forma prática a alguém. Então,
Esse é um parênteses que eu queria trazer, né, sobre a importância da sabedoria, da gente orar, buscar, que é tão importante a gente ter esse fundamento, né, na palavra de Deus. Tem também Provérbios 1:7 que eu tinha anotado aqui, que eu vou até ler. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, que é o que você tinha falado, né? Que eles conseguem até tentar replicar, mas não é a mesma coisa. E até da gente usar isso como um crivo de conseguir discernir essa questão, porque nem tudo que parece bem intencionado e espiritual, de fato, né, vem do Senhor. Então, da gente saber que a sabedoria, ela vem desse temor do Senhor, ajuda a gente a discernir tanto em nós quanto nos outros e torna tudo muito mais prático, muito mais claro. É porque o ímpio pode ter uma boa sacada, mas ele não vai ter o completo. Então, assim, a gente precisa desse discernimento e escolher, ouvir vozes que tenham a sabedoria real. A gente tomar cuidado com as pessoas que a gente está ouvindo na internet, comentaristas, pessoas assim que às vezes elas vão ter muita coisa bem intencionada, às vezes elas sabem falar muito bem sobre um tópico específico, mas elas não têm a sabedoria completa. E sabedoria, estar com o povo de Deus é contagiante, né? Isso que vocês estão trazendo agora, isso é muito sério e muito comum, né, nesse tempo que a gente vive, com esse negócio de redes sociais. Eu vou estar falando muito sobre isso, porque é a realidade, né? Hoje em dia, pouquíssimas pessoas não estão no Instagram da vida. Então, a gente segue pessoas e existe muita mistura de ciências humanistas, né, onde o homem é o centro, com partes da Bíblia, né, o que a gente chama no aconselhamento bíblico do integracionismo, né, que é essa tentativa de juntar as teorias humanistas, onde o homem é o centro, com a sabedoria bíblica, onde Cristo é o centro, né? Então, a gente vê que já pela natureza dessas duas coisas fica impossível juntar, porque só dá para ter um centro, ou é o homem, ou é Cristo. E as teorias humanistas, elas têm muitas coisas interessantes. Por quê? Porque como é que elas surgem? Elas surgem dos cientistas, dos teóricos, né, observando a interação do homem com o homem. Então, se eu olhar um grupo de pessoas que não temem a Deus se comportando, eu vou tirar alguns padrões daquelas interações. As pessoas fazem isso, as pessoas fazem aquilo, elas pensam isso, pensam aquilo, e daí surgem as teorias. Só que, e aí, quando a gente, né, os crentes olham para essas teorias, eles pensam, nossa, que legal, isso faz muito sentido. Olha, o fulano tem um trauma porque aconteceu não sei o que no passado, então isso, olha, está condenado para o resto da vida a sofrer por conta desse trauma. Agora, qual é o imenso, gigantesco problema das teorias humanistas? Elas excluem o Deus, criador de todas as coisas. Então, elas se concentram no relacionamento do homem com o homem. E tira, não existe Deus, não existe um relacionamento do homem com Deus, e então é só aqui, é só o que a gente vê. E quando a gente compara, né, às vezes uma resposta que alguém que está só na teoria humanista, ou que tenta misturar a teoria humanista com a palavra de Deus, dando uma resposta para alguma coisa, a gente acha interessante. Nossa, interessante a resposta. Mas quando você compara com uma pessoa que acredita na suficiência das escrituras dando uma resposta, você fala, uau, nossa, nunca pensei nisso. Realmente, isso é o que faz a diferença, né? Eu não sei se eu estou aqui sendo muito sensível ao a minha posição de conselheira bíblica, mas é algo que realmente me encanta, é ver como a palavra de Deus tem respostas superiores, né? E eu entendo que isso nem é um orgulho, uma arrogância, porque eu não estou falando que eu tenho respostas superiores, mas o fato é que Deus tem respostas superiores, Ele é o nosso Criador, ele que fez o ser humano. Então, ele não precisou que, depois de seus 8 mil, 10 mil anos de existência da humanidade, precisar de algum ser humano para olhar os homens e falar, nossa, a razão disso é por causa daquilo.
Você acha que Deus ia precisar disso? Não, ele criou o homem, então ele sabe qual é a razão de todas as coisas, por que nós fazemos o que fazemos, por que não fazemos o que não fazemos, né? Então, as respostas do Senhor, elas são superiores às respostas dos homens, né? Então, E eu acho que você chegou no cerne, Larissa, porque eu e a Ana, a gente fala bastante sobre aconselhamento bíblico, né? Então, às vezes, a gente vê os comentários de pessoas que querem ou uma psicologia secular mesmo, ou elas querem misturar as duas coisas. E, no fim das contas, tudo chega nisso de até os cristãos que se dizem aqueles que creem na Bíblia, eles não reconhecem a maravilha da palavra de Deus e como que ela é completa. Eu tava conversando com alguém que aí a pessoa falou assim, mas e um piloto que estiver passando por algum transtorno e às vezes quiser fazer uma loucura, você vai fazer o quê? Vai abrir a Bíblia para ele? Sim. Você acha que um livro do Freud vai resolver a situação? Aí dá vontade de responder, não, eu vou abrir o livro do Freud e vou explicar para ele que o fato de ele querer se matar junto com o avião é porque ele tem um desejo sexual pela mãe dele. Faz mais sentido, né, do que a Bíblia. Não é? Porque, assim, a gente vive um tempo que é cansativo, vou te dizer, essa é a real, é cansativo demais. Porque todo mundo é mestre do saber, não é verdade? Então, a pessoa abre um Instagram, aí de um dia para a noite ela tem ali seus 50 mil seguidores e aí ela se acha mestre do saber. Nunca leu um livro inteiro na vida e está ali defendendo ideias que ela não consegue nem argumentar por mais de 10 minutos o que ela está querendo defender. Então, né, é complicado, não é muito fácil não isso. Pois é, e é por isso que é tão importante da gente como pessoas que entendem a necessidade do aconselhamento bíblico, que reconhecem a inerrância, a suficiência da Bíblia, da gente levar esse tópico a sério, né, Larissa? Porque é tão triste ver cristãos que abraçam esse humanismo. Às vezes colocam uma logoterapia como se fosse a solução, e você ter um sentido da vida fora de Deus não vai resolver nada. E não é simplesmente você pegar isso daí e falar assim, resolve tudo. Não, o que resolve é a palavra de Deus. Você ter a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, é isso que vai fazer a diferença. Então, esse é um tópico essencial. E o livro de Provérbios é muito assertivo quando a gente vai falar sobre a relação do aconselhamento bíblico do cristão, para a gente entender que realmente não existe a gente querer pegar uma sabedoria fajuta do mundo e querer falar assim, não, isso daqui vai resolver. O que vai resolver é a palavra de Deus. Para todo pecado que a gente está enfrentando, para cada problema que a gente está enfrentando, a palavra de Deus diz algo a respeito. E a gente querer dizer que algum psicólogo inventou uma teoria melhor do que aquilo que o próprio Deus diz, é loucura. É um pensar nisso, muito né? pequeno, né? Esse Deus que a pessoa crê, não é um Deus que vale a pena crer. Você crê num Deus que ele não tem a capacidade de dar uma resposta para o ser humano que ele criou, você não devia crer nesse Deus, porque ele é muito pequeno. Isso é muito profundo e a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso. Você pegou um tema que eu gosto, Larissa. Vamos voltar para o nosso foco. Vamos voltar para Provérbios, gente, e já vamos para Provérbios 31, porque no livro de Provérbios, né, a gente vê as personificações da mulher sabedoria, a mulher tola, e a culminação da mulher sabedoria chega na mulher virtuosa no capítulo 31. Então, Larissa, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da dinâmica de trabalho que ela tinha, desse equilíbrio que ela conseguia ter de trabalhar duro, mas ao mesmo tempo de descansar. Porque a gente vive num mundo que, ainda mais no Brasil, eu acho que a tentação de todo mundo é descansar muito mais do que trabalhar demais. Então, como que a gente vê essas duas coisas? Fala um pouquinho pra gente. Então, você tocou num ponto muito legal, que é compreender o que é essa mulher de Provérbios 31, né? Eu sempre começo perguntando qual é o nome dessa mulher. Não tem um nome da mulher de Provérbios 31, porque ela não é uma mulher de verdade, não foi uma pessoa que existiu. Ela é um modelo. Ela é um modelo de quê? Ela é um modelo da sabedoria.
ela fecha o livro de Provérbios e ela seria como a personificação da sabedoria. Ela é uma mulher que tem aquelas características que foram estudadas, foram escritas ao longo do livro de Provérbios, e nela nós encontramos essas características em ação, relacionado ao trabalho, relacionado à sua família, a tudo que ela faz. Então, ela é uma mulher que faz tudo que ela faz, principalmente por quê? Porque ela teme o Senhor. No final das contas, Provérbios começa com a ideia de que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E quando fecha o livro e dá aquela... Como é que seria, então, um ser humano que vive isso? É essa mulher virtuosa. E por que ela faz o que ela faz? Porque ela teme ao Senhor. Então, volta lá como começou, né? Ela faz o que ela faz porque ela teme ao Senhor. Então, às vezes a gente se prende muito à lista de tarefas dela, né? Ai, meu Deus, eu tenho que acordar quando está escuro, eu tenho que dar ordem às servas. Mas não é isso o ponto fundamental. Mas como é o caráter dessa mulher? Que são as coisas que a gente vê ali muito marcantes nela? Primeiro, o temor do Senhor. E a segunda coisa, ela é uma pessoa que vive para servir a Deus e aos outros. Você perguntou sobre a questão do trabalho, do descanso, né? E eu acho muito legal, eu não sei quem foi que falou isso, que disse que a gente deveria trabalhar como se tudo dependesse da gente, mas confiar como se tudo dependesse, e de fato depende, do Senhor. Então, esse seria o equilíbrio ideal para a gente alcançar. Eu trabalho de maneira diligente, dura, focada, intensa, como se tudo dependesse de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu confio que todo o resultado vem do Senhor e não de mim. Então, eu acho que é isso que a gente vê nessa mulher. Eu acho que você já respondeu meio que a próxima pergunta, mas se quiser reforçar os pontos, eu queria saber quais são, né, as marcas da maturidade espiritual da mulher, que é o que você falou, que ela não está só cumprindo a lista de tarefas, mas que ela de fato teme ao Senhor. Uhum. Eu achei bem legal pensar em coisas específicas, né? Em uma lista de coisas. Porque a gente pode estar simplesmente só fazendo muitas coisas e não realizando coisas para o Senhor, né? A gente pode estar ocupada, cansada, mas não produzindo para o reino. Como é que a gente pode ver algumas diferenças? Aquela mulher que faz muito, ela é uma mulher que geralmente ela busca o reconhecimento. Como é que a gente sabe que ela busca o reconhecimento? Porque ela reclama quando não tem. Eu sirvo nessa igreja, em todos os ministérios, e ninguém nem para me ligar, para me convidar para um café. Então, assim, ela faz, mas ela está esperando um reconhecimento. E ela reclama quando não tem. Aí a marca registrada é essa, ela reclama quando não tem. Então, ela está buscando isso. Ela não administra bem o tempo, vive cansada, ela assume coisas demais porque ela não sabe dizer não. E por que tudo isso? Porque ela está buscando o louvor das pessoas. Então, ela não diz não, porque ela tem medo que as pessoas parem de gostar dela. Então, ela está sempre assumindo mais responsabilidade, mais responsabilidade. Ela sente ali um peso na consciência em descansar, porque ela acha que ela tem que estar a todo momento fazendo. Então, ela vive preocupada com o tanto de coisa que ela assumiu, ela vive estressada, isso acaba prejudicando os relacionamentos, porque ela está mais preocupada com as tarefas do que com as pessoas. Então, ela perde a questão, os relacionamentos para poder cumprir tarefas. Aí, como é o outro lado? A mulher que teme ao Senhor, que a gente tem aí a mulher de Provérbios 31 como nosso referencial. Ela faz o que agrada a Deus. Ela não está preocupada em ter o reconhecimento das pessoas. Se alguém elogiar, ótimo. Se não elogiar, ela vai para frente. Ela não está preocupada com isso. Ela não está focando nisso. Ela não faz para isso, né? O que mais? Ela sabe quais são as prioridades corretas na vida dela. Então, ela não tem nenhuma preocupação em dizer não para um novo ministério da igreja, simplesmente para poder ficar em casa e ter tempo para cozinhar para o seu marido quando ele chega do trabalho. Olha só, né? Muitas mulheres, meu Deus do céu, achariam um absurdo o que eu estou falando. Eu negar assumir mais um ministério na igreja porque eu quero estar na minha casa para poder cozinhar para o meu marido quando ele chega do trabalho. Mas se você vai olhar o que a Bíblia ensina, o nosso relacionamento com o marido, ele está acima de você
não servir a Deus, mas de você servir em muitos ministérios. Você não precisa servir em 3, 4, 5 ministérios da igreja. Você precisa servir a Deus, sim, mas às vezes o que Deus quer de você nesse momento é que o seu serviço a Deus seja servir o seu marido e os seus filhos, né? Então ela sabe quais são as suas prioridades, ela descansa tranquila quando ela está cansada, ela entende que o resultado final não vem das mãos dela. Então, ela não tem nenhum problema em, nossa, hoje eu estou muito cansada, eu terminei de lavar minha louça aqui de tarde, eu vou dormir um pouco, porque eu estou muito cansada, e eu quero estar bem na hora que as crianças chegarem do colégio, meu marido chegar do trabalho. Então, ela não tem tempo ruim para descansar quando precisa. E ela tem a sabedoria para dizer não. Quando há necessidade, ela vai falar, não, eu não vou assumir isso porque eu não dou conta, esse ministério eu não tenho a habilidade para fazer, eu já estou envolvida com outros ministérios, então eu creio que esses são os pontos práticos. Isso é muito legal, porque a gente, quando a gente trabalha bem, a gente pode descansar tranquila. De saber assim, eu fiz o meu melhor, como essa citação que, salvo engano, eu acho que é de Spurgeon, Larissa. Essa sobre a gente de trabalhar e descansar. E é muito bom, porque a gente faz aquilo que Deus quer. A gente descansa da forma como Deus quer. E eu acho interessante, né? Porque acontecendo toda essa discussão sobre escala 6x1 e tudo mais, e eu vi um cartaz, alguém botando assim, escala 6x1 é desumano. E eu falei assim, gente, essa pessoa não faz ideia do que ela tá falando. Escala 6x1, quem que criou? Quem que trabalhou 6 dias e descansou no 7º? Quem que criou essa escala? A escala 6x1 é, na definição da palavra, divino. Deus criou, Deus segue esse padrão. Então, quando a gente segue isso, a gente tá descansando. Não adianta trabalhar 7 dias... Porque eu vi uma frase que eu amei, que falava assim, vale mais trabalhar 6 dias com a bênção de Deus do que 7 sem a bênção dele. Eu achei isso tão bom, porque a gente precisa ter essa visão de dar o nosso máximo no tempo de trabalho, dar o nosso máximo durante os 6 dias e no 7º a gente descansar confiando no Senhor. Isso é maravilhoso. E isso tem a ver, né, com a próxima coisa que eu quero te perguntar, que é sobre como que a gente administra isso com uma generosidade. E generosidade aqui não só no sentido financeiro, mas também na generosidade de tempo, de esforço. Como que a mulher piedosa, virtuosa, lida com tudo isso? Como que ela consegue ser generosa? Isso. Ela é generosa principalmente pelo que ela ama, né? Ela faz o que ela faz porque ela ama o Senhor, né? Ela faz para o Senhor. Ela não está buscando esse reconhecimento das pessoas. Ela tem muita gratidão pelo Senhor, ela tem o temor do Senhor, como a gente viu, né? E ela sabe que tudo que ela tem não é mérito dela, mas foi o Senhor que confiou a ela. Tudo, os bens, a casa, a comida, o marido, os filhos. Então, ela se relaciona com essas coisas de maneira a servir os outros. Ela sabe que são coisas que Deus coloca na mão dela para que ela multiplique. Né? É o que o Senhor faz com a gente. Né? Eu lembrei agora da parábola dos talentos. Deus nos dá coisas, Ele nos dá tempo, Ele nos dá conhecimento, sabedoria, relacionamentos, posses. E tudo que ele nos dá é para que a gente use para o reino dele, para multiplicar no reino dele. E ela tem isso muito claro no coração dela. Então, o que Deus confiou a ela, ela usa para servir aos outros. E a gente sabe que esse movimento da mulher de Provérbios, né, da sabedoria, é completamente contrário ao que se motiva que as mulheres se tornem, né, na cultura. Então, o que significa, ou como ser na prática, uma mulher virtuosa em uma cultura que não só não gosta, mas que ridiculariza, né? A mulher que teme ao Senhor de fato, né? Sim, aí a gente precisa fazer uma pergunta bem sincera para o nosso próprio coração, né? Nós queremos ser virtuosas para o mundo ou nós queremos ser virtuosas para Deus, né? Porque
olha que legal a sua pergunta. O que significa ser virtuosa em uma cultura que ridiculariza o temor do Senhor? A gente não tem como ser virtuosa para o mundo no temor do Senhor. Ou eu estou preocupada com o padrão que o mundo tem para as mulheres, ou eu estou preocupada com o padrão que Deus tem. São dois modelos que são diferentes, e não são só diferentes, eles são contrários. Né? Essa mulher que o mundo considera... Aí até é interessante a gente parar para pensar na palavra virtuosa, né? Que as nossas Bíblias, a maioria, traduz como virtuosa. Mas a palavra ali é uma palavra que ela remete à força, a exército. Então, seria até melhor traduzida se fosse a mulher forte. Ela é uma mulher forte. E quando a gente olha para o que o mundo considera uma mulher forte, é o seguinte, todos os próprios que você pode pensar é o que o mundo coloca para a mulher forte. Então, ela é uma mulher que tem amor próprio, né? É considerada a mulher forte. Ela é uma mulher que tem orgulho, ela se orgulha do que ela faz. Orgulho para o mundo é uma palavra bonita. Ela é uma mulher sensual, porque isso também é uma forma de domínio, né? A sensualidade, ela é uma ferramenta de domínio da mulher em cima do homem poderosíssima. Ela é poderosa ou empoderada, né? As mulheres adoram essa palavra, as mulheres deveriam ser as do mundo. Ela é uma mulher que ela não leva desafio para casa, então ela não leva. Eu lembrei uma coisa que acabou de acontecer, gente, comigo. Acabou de acontecer na hora do almoço. Eu fui almoçar e a gente parou o nosso carro numa vaga, estava bem apertadinha. E aí eu desci do meu carro, eu não bati no carro do lado, nada disso. Almocei e voltei. Quando eu voltei, tinha uma mulher, veio atrás de mim, né, de braços assim na cintura. Ah, então quer dizer que foi você que riscou meu carro? Eu olhei assim e falei, não, eu não risquei seu carro. Ela falou, e esse risco aqui no meu carro? Olha a loucura, gente. Ela não sabe quem eu sou, ela não sabe se eu tô armada, ela não sabe se eu sou uma louca, ela não sabe nada disso. Mas ela falou assim, eu estou esperando desde não sei que horas só para ver quem foi que fez esse risco no meu carro. Só que aí, de fato, eu não tinha feito nenhum risco no carro dela. E ela mostrando o risco, né? A porta do carro assim, o risco, a porta era assim, o risco era assim. Então, não tinha como ter sido feito pela porta de um carro abrindo. E quando eu abri a porta do carro, o risco estava de um lugar e a porta dava em outro lugar. Eu falei para ela, olha aqui, ó, onde é que a minha porta dá? O risco está aqui, a minha porta dá aqui. Aí eu virei e fui embora. Mas a mulher ali, tirando satisfação, ela ficou esperando para ver quem era que tinha arriscado o carro dela. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se a minha porta tivesse realmente aberto em cima de onde ela estava falando, o que ela ia fazer comigo? Né? Então você vê que é a mulher que é considerada uma mulher forte, orgulhosa, ela não leva desafio para casa. Ela fala o que tem na cabeça dela, ela é uma mulher destemida, né? Então esse é o modelo do mundo, que o mundo acha ali virtuosa. Mas quando a gente olha para o que Deus acha que é virtuosa, é a mulher que não vai ser aplaudida pelo mundo. Primeiro que ela não é a mulher que está preocupada com o amor próprio, ela está preocupada com o amor a Deus e aos outros. Esse é o amor que ela está buscando. Ela é uma mulher que ela busca a humildade em vez do orgulho. Ela é uma mulher que ela busca pureza e modéstia em vez de estar na moda, em vez de estar sensual. Ela é uma mulher que perdoa. Ela não está ali esperando num estacionamento de um lugar uma pessoa estranha chegar para ela bater boca porque ela acha que a pessoa amassou o carro dela. Ela não vai fazer isso, né? Ela vai olhar ali e falar, bom, paciência, o que eu posso fazer? Não vou sair batendo nas pessoas na rua. Ela fala com sabedoria, ela sabe o momento de falar e ela teme o Senhor. Então, ela é uma mulher que ela não é destemida, ela é uma mulher que é corajosa, ela tem temor a Deus, e ela faz o que tem que fazer, mas ela tem o temor a Deus, né? Então, são dois modelos diferentes do que é considerado virtuoso. Então, nós não podemos realmente agradar esse mundo. Não devemos buscar, porque a gente não vai conseguir. Ou é uma coisa ou é outra. Uhum. É engraçado porque até essa visão da mulher virtuosa, se a gente não olhar para a Bíblia, a gente cai em outras formas que são só imagens,
né? Eu tenho estudado um trabalho da Rebecca Merkle, que ela fala exatamente isso, dos dois opostos da mulher, que ela é completamente, igual você falou do exemplo da mulher, toda cheia de si, que ela vai tirar satisfação, e ela é toda girl boss, e o outro oposto da mulher, que ela acha que ela precisa voltar para a época de Orgulho e Preconceito, para os anos 50, para poder viver a vida da mulher virtuosa, sendo que a mulher virtuosa, o exemplo dela é a palavra de Deus, né? Não o que a gente vê nos filmes e essas coisas. Por isso que é tão importante a gente ter essa conversa, né? Que mostra muito claro o que é e como a gente pode ser essa mulher. E é interessante, porque até eu amo ver filme antigo. Eu gosto de filme preto e branco. Aqueles que até o áudio tá ruim. Eu amo. E uma coisa que é interessante perceber, que tem vários deles que fazem um estereótipo da mulher como se ela fosse fraca. Tipo, ela não aguenta nada e ela desmaia. E várias coisas desse tipo que você fala assim, não é isso que Deus quer. E ao mesmo tempo, a gente hoje vive numa cultura muito girl boss, aquele boss babe. E isso é muito tóxico para as mulheres, no sentido de que é colocado esse padrão, a gente estava conversando mais cedo sobre a masculinização das mulheres, que os filmes incentivam esse tipo de coisa, colocando a mulher como aquela que literalmente substitui o papel do homem. A CEO, a que vai, consegue e conquista tudo, e porque ela faz pelo próprio braço, porque ela escolheu não casar com o namorado do ensino médio e agora ela é uma mulher bem-sucedida. Então tem todo esse estereótipo que, como mulheres cristãs, a gente precisa lutar contra. E para trazer um exemplo prático de alguém que eu tenho pensado muito nesses últimos dias e que tem mostrado realmente assim uma mulher forte, virtuosa, fundamentada no Senhor, é a viúva do Charlie Kirk, a Erika Kirk, de vê-la perdoando o assassino do marido. Ela se fundamentando na palavra de Deus, incentivando jovens a viverem uma vida segundo a palavra de Deus, usando todo esse momento trágico para pregar o evangelho. E eu falo assim, Senhor, que exemplo. A gente está tendo uma Elizabeth Elliot nascendo bem diante dos nossos olhos. Isso tem me encorajado muito nesses últimos dias. Muito legal, né? A gente se empolga, né, com essas mulheres fortes de verdade. Eu lembrei agora do texto do John Piper, né, sobre mulheres fracas e mulheres fortes. É fantástico aquele texto dele, né? Vocês devem conhecer. A teologia fraca produz mulheres fracas. Isso. É muito forte. Que eu ia falar que tudo isso sem perder a feminilidade. Exato. Ela fala tudo com um poder que é o Espírito Santo, né, fazendo através dela, mas de forma alguma impondo algo além, né, do correto, ou de forma bruta, por se dizer, né, algo feminista, uma reação feminista da parte dela. Muito pelo contrário. Toda essa situação, assim, tem que trazer a gente, acho que especialmente para mulheres novas, assim, né, da gente olhar para essas mulheres como exemplo. De, uau, olha o que Deus nos permite ver, o que Deus nos permite ter como exemplo. E Deus não precisava dar exemplos práticos pra gente, assim, durante a nossa vida, mas Ele é gracioso e coloca. Então, um mundo que fica celebrando meninas como a Taylor Swift, aquela Billie Eilish e várias outras que eu nem sei o nome. A gente tem que buscar o exemplo de mulheres piedosas, virtuosas, fortes de verdade, porque a força não é você usar o seu corpo para tentar conquistar o maior número de homens possível, não é você abrir mão da feminilidade real, é você ser forte no Senhor. Isso que você falou, Larissa, é muito importante para a gente sempre estar lembrando de que existe um padrão que Deus deixou para a gente em Provérbios, e a gente seguir ele, o resultado é alegria. Os padrões de Deus levam a alegria. Então, isso dá realmente uma alegria pra gente, né? Com certeza. Sempre vai ter alegria no caminho do Senhor, né? O caminho que o Senhor
é o caminho seguro para a alegria verdadeira, né? Uhum. E como que você vê, Larissa, a mulher virtuosa sendo uma auxiliadora? Como que a mulher virtuosa pode ser forte e assumir esse papel de auxiliar, seja para uma mulher casada, o marido, uma mulher solteira, o pai, o irmão, e os homens que Deus colocar na vida dela, como pastores e líderes assim? Como que uma mulher piedosa pode ser uma boa auxiliadora e dar a liderança a quem compete da parte de Deus? Isso, mais uma vez, vem de um coração, né? De um coração que não está buscando glória para si, né? A grande luta no coração das mulheres hoje é porque elas querem essa glória, né? Elas buscam essa glória, por isso elas querem ser as pastoras, elas querem ser a conselheira que vai aconselhar o casal, ou que vai aconselhar os homens. Eu vejo muitas mulheres com esse questionamento. Mas não tem nada a ver esse negócio de que a mulher não pode aconselhar um casal, né? Eu vejo até o absurdo de mulheres aconselhando homens na área sexual. Isso é completamente inadequado. Né? Esse deveria ser o papel de um outro homem ensinar, né? O que a gente vê, o que Paulo escreveu em Tito, né? Que os homens ensinam os homens, as mulheres ensinam as mulheres. Então, nós precisamos olhar o nosso coração e entender que a gente não deve buscar os lugares de destaque. Eu me lembrei agora da vida de João Batista, né? Ele buscava, João Batista, a vida dele foi uma vida curta, ele não era popular, ele talvez fosse um cara bem esquisitão, né? Vivia ali isolado, com as suas roupas diferentes das roupas da moda, uma dieta muito peculiar, e a alegria dele era anunciar o reino. A alegria dele era ouvir a voz de Jesus, né? Ouvir ali, ele vai falar sobre isso, né? Que a alegria dele se cumpriu quando ele ouviu a voz do noivo, que era o que ele esperava, né? Que ali o noivo seria Jesus. Então, a alegria dele era apontar para Jesus. E quando foram perguntar para ele se ele era o Messias, ele falou, não, eu não sou o Messias. Né? Ele não estava buscando aparecer, tudo ele apontava para Cristo. E é isso que a gente, como mulher, para ser uma boa auxiliadora, onde quer que o Senhor tenha nos colocado, a gente não deve estar buscando o destaque, mas apontar para quem é o destaque, que nem tão poucos são os homens. O destaque é Jesus, né? O mundo ideal seria tanto as mulheres na posição de auxiliadora quanto os homens na posição de liderança, que eles estivessem apontando para Jesus. Nem a auxiliadora, nem a liderança são lugares de destaque, nem um é melhor do que o outro. Deveriam ser todos com aquela velha história, os mendigos que estão ali mostrando onde tem pão. Esse deveria ser o nosso coração, sendo homem ou mulher. Então, a gente não deveria buscar o que Deus não determinou para a gente. Deus, sim, instituiu que os homens estivessem à frente, que os homens fossem os cabeças, que os homens fossem as lideranças, né? Então, a gente deveria aceitar isso. A gente não aceita por quê? Porque a gente quer aparecer. Essa é a grande verdade, né? Eu não aceito ficar ali na minha posição de ajuda, porque eu quero ser aquela que está ali no palco, eu quero, né? E esse negócio das mulheres quererem ser pastoras, quererem ser as conselheiras dos homens, isso nada mais é do que um ídolo do controle. A mulher quer exercer controle, é o que aconteceu desde o Éden. A mulher quer exercer controle sobre o homem. Então, por que ela quer ser a pastora? Porque ela quer dizer o que o homem tem que fazer. Por que ela quer ser a conselheira do homem? Porque ela quer dizer o que o homem tem que fazer. Né? Mas você fala isso para uma pastora, uma conselheira, tem que falar online, porque senão você vai ser enforcada. Ai, meu Deus. Eu já fui assim, eu dou risada hoje, mas eu já fui assim. Eu já quis ocupar esses lugares, eu já fui feminista, já fui todas essas mazelas aí. E era estressada e era cheia de problema até de saúde, né? Porque Deus não nos fez para carregar esse fardo. A gente busca esse. A gente é pecadora mesmo. É até bom, né, saber do seu relato, da sua própria vida, de que você já
passou por essas coisas, porque consegue trazer uma outra perspectiva agora, né? Principalmente, eu ainda estou pensando no seu exemplo do carro, da mulher que estava toda, né, altiva, e faz a gente pensar como que a sua postura ajudou para que aquilo não estourasse, porque podia estar as duas lá, uma puxando o cabelo da outra no carro, porque uma chegou provocando, né? Então é até bom da gente pensar como que deve ser a postura, né, da mulher de Provérbios 31, num ambiente, por exemplo, que é secular, que é hostil à fé, que coloca você nesse lugar de o que eu vou falar agora pode até causar intriga, ou o que eu deixar de falar pode incomodar, mas eu preciso fazer isso porque o Senhor me chama a esse posicionamento, né? Como deve ser isso? O que a gente precisa, e aí eu digo até eu mesma, né? Depois que eu saí, né? Que a gente saiu com o carro, eu fiquei pensando exatamente isso, né? Eu falei, meu Deus, o que ia acontecer? A mulher me bater, né? E aí eu fiquei pensando e pedindo ao Senhor que Ele me concedesse a graça de ser mais tranquila, porque apesar de eu não ter ali alimentado a discussão, não ter saído na mão com ela, nada disso, eu poderia ter respondido com mais mansidão. Eu não queria ter sido tão reativa quanto eu fui. Porque no tom que ela veio, eu respondi. Eu falei, não, eu não bati no seu carro. Né? Olha aqui, a minha porta está aqui num lugar e o risco está aqui. Mas eu poderia ter sido um pouco mais mansa. Né? Eu poderia ter sido... E eu entendo que é isso que a gente tem que buscar. Isso não vai ser uma garantia que as pessoas não vão nos insultar, que as pessoas não vão nos prejudicar, que as pessoas não vão nos cancelar, ou até que as pessoas não vão falar coisa horrível, nos matar. Nós acabamos de ver na história, né, o que aconteceu. Uma pessoa que ensinava a palavra do Senhor, não estava ali tentando fazer mal a ninguém e foi assassinada. Por quê? Porque foi considerado um discurso de ódio, né? E aí o amor venceu e matando a pessoa, né? Olha que mundo que a gente vive, né? Então nós precisamos buscar, pedir muito ao Senhor que nos ajude a ter mansidão, para que a gente fale a verdade, né? O exemplo de Jesus, ele era cheio de graça e de verdade. Então, o conteúdo que Jesus comunicava era a verdade e a forma que Jesus comunicava era com graça. Então, nós precisamos buscar isso. Mas, como eu falei, não vai ser a garantia de que a gente vai ser aceita. Então, a gente tem que se conformar com isso. Nós vamos ser rejeitadas por esse mundo. Não tem como, esse mundo odeia o nosso Deus. Jesus falou, eles vão perseguir vocês, vão matar vocês, eles vão odiar vocês. Mas por quê? Porque eles me odiaram, eles me odeiam. Então, a gente sabe que a nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o mundo espiritual. Então, nós não tem uma fórmula mágica para que as pessoas no mundo nos engulam. Elas não vão nos engolir, cada vez menos. Né? E a gente sabe que isso tudo já estava previsto na Bíblia. A gente não deve buscar o céu aqui, a gente deve buscar, sim, continuar fazendo a vontade do Senhor, continuar ensinando a verdade. A gente não deve se calar, a gente deve continuar falando, né? E sabendo disso, a gente vai ser perseguido. Paulo escreveu a Timóteo, todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele disse todos. Não é alguns, não são só as mulheres, não são só os homens, não são só os mais velhos, os mais jovens, são todos. Se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. As pessoas não vão te amar. Eu vi até uma frase um tempo atrás, que era assim, mais ou menos, porque a gente tenta tanto agradar um mundo que crucificou a única pessoa perfeita. Tipo, exatamente isso, não tem pra onde correr. E até é engraçado reforçar essa questão que você falou, de que não é só o mais velho, não é só o mais novo, não é só o homem, não é só a mulher, porque o que a gente escuta muito é mulher sofre. Como mulher sofre. E aí fica reforçando, né, essas coisas e a gente vai tomando isso pra dentro. E, nossa, realmente é porque é difícil ser mulher e a gente vai repetindo coisa que a gente vai sofrer, a gente sabia que a gente ia sofrer, mas a gente tem uma promessa de que a gente não tá sozinho e que a gente, literalmente, não somos as únicas pessoas sofrendo. Eu tenho que parar de olhar pra mim e falar, minha vida é muito difícil. Porque isso coloca a gente num lugar de muita ingratidão e de tirar os olhos
justamente da promessa, de que o ponto não é que, nossa, está sendo difícil, é que eu não estou sozinha. Aquele que me manda me posicionar, que me manda viver a feminilidade, é quem me sustenta, né? Que é o que a gente viu também na Érica, como a gente estava falando. Sair desse vitimismo e buscar uma posição ativa, né? Como cristãos, nós somos a consciência da cultura, como o John Piper fala. Então, a gente tem que falar abertamente, a gente tem que ter essa força, né, de falar assim, olha, não, essa atitude ali, aquilo dali é pecaminoso, aborto é pecado, casamento é segundo o que a Bíblia ensina, entre um homem e uma mulher. Então, a gente ter a coragem de falar essas coisas em um mundo que tenta suprimir a verdade, nós vamos ser perseguidos, mas se nós formos covardes e tentar falar assim, não vou falar isso daqui não, porque pode desagradar algumas pessoas, vai ter gente que não vai ouvir o evangelho se a gente falar essas coisas. São exatamente essas pessoas que quando elas ouvem essas coisas sendo pregadas, elas entendem e mudam de ideia. Claro que não são 100% das pessoas, mas muitas delas. Quando elas são radicais por uma causa, elas estão buscando a verdade. Mas elas estão encontrando no momento, no lugar errado. Isso. Então, quando a gente apresenta para elas a verdade objetiva do Deus pessoal e infinito que se relaciona conosco, muda a mentalidade delas. Então, se a gente não tiver a coragem, essa força de falar assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Se a gente não tiver isso, a gente não vai conseguir impactar o mundo, a gente não vai conseguir falar a verdade. Porque hoje em dia a verdade ofende. Mas será que isso vai ser o suficiente pra gente dar pra trás e falar assim, não vou falar a verdade? Ou vai ser um combustível pra gente falar, a verdade importa, a verdade vale a pena lutar por ela. Se a gente tiver essa mentalidade, a gente vai conseguir alcançar, né, Larissa, essa virtude real. Da gente buscar ser como a mulher de Provérbios 31, sendo diligente, descansando quando precisar descansar, cuidar da nossa saúde, mas também focando no porquê eu tô fazendo tudo isso. É para que a verdade seja proclamada. Isso dá uma nova perspectiva pra gente. Sim, com certeza. E a verdade é a única coisa que pode libertar as pessoas, né? A gente privar as pessoas de conhecer a verdade, nós não estamos agindo em amor. Mas no inicinho, eu lembro que você falou sobre a mulher que ela... Você até deu o exemplo da... já lavei a louça, eu vou descansar um pouco, porque eu sei que meu marido vai chegar, as crianças vão chegar, e eu quero poder dar atenção. Eu queria trazer um pouco disso para a gente discutir, da questão da mulher que ela não se preocupa com o futuro. Porque, principalmente, né, a gente vê tanta bagunça no mundo e, nossa, igual, né, assassinato aqui, assalto ali, e um monte de coisa acontecendo, e como que a mulher bíblica mesmo, ela se porta diante disso, assim, com o coração tranquilo e não se preocupando com o amanhã, tanto, lógico, no micro, né, na casa dela, na realidade dela, como no macro, com tudo. A gente, de fato, tem uma visão muito imediatista das coisas, né? O nosso futuro se resume ao próximo final de semana, né? Que roupa eu vou usar no casamento que eu tenho no sábado? Talvez essa seja nosso pensamento de futuro. Enquanto que o que a Bíblia nos traz é que a nossa vida, ela está no futuro. A Bíblia fala que essa aqui, para os salvos, né? Essa não é a nossa pátria, que nós aguardamos novos céus e nova terra, né? A nossa vida ainda, ela vai começar, ela não é essa daqui. E essa perspectiva é fundamental para a gente viver aqui, né? Fazendo as coisas que tem que fazer, mas sabendo que a gente está indo para outro lugar. É como se a gente estivesse assim na expectativa de uma viagem. Você sabe que você tem uma viagem, para um lugar legal que eu estou esperando, e eu vivo pensando naquilo. Quando a gente tem uma viagem legal, que a gente está animado, a gente fica sempre pensando, meu Deus, como vai ser, o que eu vou fazer lá? Né? A gente às vezes até esquece de algumas coisas que tem que fazer, porque eu estou com a cabeça
naquele futuro que eu imagino que é onde está a minha felicidade. E se existe um futuro onde está a nossa felicidade, é esse que nós temos, que o Senhor prometeu. Novos céus, nova terra. Eu acho que é até válido ler esse texto. Eu abri aqui para poder ler uma parte dele, que eu vou ler também, mas está em Apocalipse 21, que diz assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Então aqui a gente tem o nosso destino final. Onde a nossa vida está? Ela está aqui. Por enquanto, é só uma curta passagem. É muito curta. A gente acha que a vida da gente vai ser uma coisa muito longa, mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Só Deus. Deus sabe aonde ela vai terminar. Mas a nossa promessa está aqui. Nós precisamos, o nosso coração precisa estar aqui. E olha que interessante, qual é a continuação? O próximo verso fala assim: quanto, porém, aos covardes. Olha o primeiro adjetivo que tem em seguida. Os covardes. Aí vem a lista: incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas olha a primeira palavra que vem nessa lista: os covardes. Que é exatamente o que a gente estava falando aqui, da gente se calar diante das afrontas, das ameaças, né? Buscar a mansidão, mas continuar defendendo a verdade, né? Isso é muito verdadeiro, porque eu até estava vendo um pastor falando que ele estava falando assim, eu não lembro se era exatamente essa passagem, Larissa, mas era alguma que é parecida que tem a palavra covardes também, que ele falou assim: esses outros pecados eu não me vejo tão propenso a cair, mas a covardia eu vejo que é uma tentação. Então, olha só como que é uma coisa importante da gente pensar, da gente falar assim, eu preciso vencer isso daqui. E eu gosto de uma definição que o Joe Rigney traz sobre coragem, que ele fala assim: a coragem não é você não ter ciência ou você ignorar o medo. É você saber que tem um risco, saber que tem um perigo, mas você ama tanto a recompensa que você vai, mesmo com o medo, mesmo com o perigo, você tá de olho na recompensa. E isso que a gente tem que ter como crentes, é a essência de ser cristão. A gente vence os obstáculos momentâneos, a gente vence as tentações em troca de uma recompensa maior, que é eterna. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar. A mulher virtuosa é uma mulher corajosa. Eu acho que essa é a grande palavra que a gente tira dessa conversa, né? Da gente buscar a coragem. E o Senhor abençoa a coragem. O Senhor, ele nos dá, vem dele, e junto com isso a sabedoria, no sentido de que nós só seremos corajosos de verdade quando nós tivermos uma sabedoria aplicada às situações, e isso vai ser genuíno, vai ser verdadeiro, vai ser distintamente cristão, né? Isso. A Bíblia fala que o amor vence o medo, né? Quando a gente tem a coragem de falar a verdade, a gente vai estar fazendo o que Jesus disse que a gente deveria, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então a gente fala a verdade dele e amar o outro acima de mim mesmo, porque por mais que o outro não entenda isso, ele acha que o que eu estou fazendo é uma ofensa a ele, mas o que eu estou fazendo na verdade, quando eu falo a verdade, é amar aquela pessoa.
porque eu estou mostrando para ela o que é a verdade, que é o que pode salvá-lo, que pode libertá-lo, que pode de fato trazer a alegria que ela busca. Ela não enxerga isso, mas como eu enxergo, eu estou amando aquela pessoa e por isso eu vou vencer o medo do mal que ela pode me causar, porque eu quero demonstrar amor por ela. Uhum. Eu queria pessoalmente agradecer de toda essa conversa que a gente teve, porque eu imagino que não sou só eu, mas para mim foi uma montanha-russa de sentimentos. Assim, eu comecei sendo confrontada, e aí lá primeiro foi essa questão da coragem e reforçando, e aí no final toda a questão de esperança, da gente lembrar que esse aqui não é o nosso lar. Então, por isso que precioso, né? A gente poder, tanto pela palavra de Deus, é claro, a maior fonte, né? A gente aprender e se deleitar, mas também da gente ter esses momentos de conversa, de poder relembrar as coisas e aplicar a nossa vida. Às vezes a gente lê, né, a mulher sábia e fica justamente, essa mulher, a Sandra, que você tinha falado do nome, né? Qualquer pessoa, e achando que é algo muito específico, mas que a gente poderia, justamente botando exemplos muito práticos de um encontro no supermercado ou de um confronto político que a gente consegue se ver naquela situação e perceber, será que eu faria igual? Será que eu faria diferente? Como que eu posso me aproximar mais da mulher que o Senhor me chama a ser, né? Uhum. Isso é muito verdadeiro. Então, que sejamos como a Sandra, segundo Vou começar a chamar a mulher de Provérbios 31 de Sandra. E o pior é que eu conheço uma Sandra que é muito virtuosa, viu? Pronto, foi em homenagem a ela. Eu vou falar para ela isso. Ai, muito bom. Então, brigadão, Larissa, por essa conversa. Foi muito boa e eu tenho certeza que todas que estão assistindo também serão muito edificadas, muito abençoadas. Então, muito obrigada, Lari. Imagina, que Deus seja louvado, né? A Ele toda a honra e toda a glória. A gente acabou entrando por veredas que a gente nem tinha planejado, mas certamente com o direcionamento do Senhor e tudo que a gente falou aqui é baseado na palavra de Deus, né? A gente não está trazendo nada que venha da nossa cabeça, nem coisa que a gente acha, não é o que Deus ensina, né? E aí a gente vê como isso é que é a verdadeira sabedoria mesmo, que está na palavra de Deus. Eu agradeço demais o convite, estou sempre à disposição de vocês. Maravilha! E para todas vocês que estão ouvindo, estamos muito felizes de ter tido você até aqui. E nunca se esqueça que é pela palavra de Deus que somos transformadas.